Estão a ver a versão para o YouTube do podcast Somos Inovação. Juntem-se a nós para explorar como a inovação, as novas tecnologias e a criatividade humana podem melhorar as nossas vidas. O futuro chama. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Somos Inovação, da Amazónia até Dili. Hoje, para as pessoas que não estão a assistir ao podcast via YouTube, temos um episódio um pouco diferente, porque desta vez a entrevista está a ser feita presencialmente. O convidado é um amigo meu, que se chama Alexandre Laia, ou Alec, ou Alex, pronto, como preferirem, e é um ativista português pelo unschooling, que é um conceito ainda pouco explorado em Portugal, mas o Alex tem desenvolvido imenso trabalho sobre isto e tem feito imenso ativismo sobre isto. É uma pessoa com um estilo de vida assim mais inovador e que teve uma educação assim mais inovadora. Então vamos ouvir um pouco sobre isso. Alex, obrigada por estares aqui. Obrigado, eu que agradeço o convite. A primeira coisa que eu te peço é para descreveres um pouco o que é esse conceito de unschooling. O que é isso? Ok, vamos lá, malta. Vou tentar manter aqui as coisas simples para a maior parte das pessoas entenderem. O unschooling é, digamos, uma uma abordagem diferente para a educação. Se vocês pesquisarem no Google, a definição que vos vai aparecer é provavelmente uma abordagem focada nos interesses das crianças e não necessariamente naquilo que nós achamos que elas devem aprender. E o que está certo, é das formas mais simples de explicar isto. Mas eu diria que é mais em diferença com o homeschooling, porque muita gente confunde o homeschooling com o unschooling. É uma abordagem específica e direta na aula, e não apenas, digamos, uma forma de estudo, porque muitas vezes os pais tiram as crianças da escola, mas dentro de casa quase que emulam a escola e fazem ali uma espécie de cenário muito parecido, onde eles têm aulas, horários a cumprir, disciplinas a fazer, etc, etc. E no unschooling, em vez de estarmos a focar naquilo que achamos que as crianças devem aprender, focamos naquilo que elas demonstram interesse e desenvolvemos a partir daí. Pois eu acredito que a maior parte de nós não só tem o direito e a liberdade para escolher o que é que quer aprender e quando é que quer aprender, como também é melhor para nós e até para o geral da sociedade termos pessoas que estão a aprender aquilo que querem e quando querem, do que estarem a ser forçadas a aprender uma coisa que não querem e muito provavelmente até se vão esquecer ou não vão acabar por, digamos, absorver esse conhecimento. Ficou bom? Mas qual é a diferença entre o conceito de unschooling e o conceito de homeschooling? Porque, pronto, tu tens-me falado um pouco do que é o unschooling, eu já tenho mais ou menos uma noção, mas eu tenho a impressão que quem ouve pela primeira vez pode ficar um pouco com essa confusão. Então, qual é que é a distinção que fazes entre o conceito de unschooling e o conceito de homeschooling? Qual é que são as principais diferenças? Ok, de forma simples, é, digamos, não é bem a estrutura, mas é, digamos, o regime que tens assim. Ou seja, é um regime que tens em casa e tu sabes que vais estar em casa. O outro é uma abordagem. Ou seja, se imaginarmos uma árvore, temos o ensino, temos o homeschooling e de uma das vertentes do homeschooling temos o unschooling. Vamos um bocadinho à história para deixar isto mais claro. O homeschooling é um termo que já existe há muito tempo e só quer dizer tipo, ensino em casa ou ensino doméstico e até antes de haver as escolas formais do Estado criadas pelo Bismarck na Prússia, basicamente quase toda a gente era homeschooling, digamos assim. A maior parte das pessoas aprendiam em casa, tanto os fazendeiros quanto as pessoas da alta sociedade tinham pessoas que lhes davam explicações, tinham mestres, tinham pessoas que lhes ensinavam aquilo e vários tipos de matérias. Então o homeschooling é basicamente isso, em vez de estares a aprender dentro de uma escola ou de uma instituição, estás a aprender dentro de casa ou dentro de um espaço que é, digamos, confortável. E o unschooling surgiu, é uma coisa mais recente, é um termo cunhado, e não se sabe exatamente quem é que cunhou o termo ou quem é que começou a usar este termo, porque a palavra em si só quer dizer não escola. Então, mas um dos maiores, não é provadores, um dos maiores teóricos, digamos assim, do unschooling é o John Holt, que era um professor americano. Ele nunca chegou a ter filhos, porém ele fez uma carreira inteira no ensino americano, em escolas privadas e públicas,
E muito do que ele via e estudava sobre as crianças levou a desenvolver esta abordagem de, em vez de estarmos focados no que é que a gente quer que as crianças aprendam, a gente foca em nutrir o interesse das crianças por coisas que elas já estão interessadas. Ou então providenciar coisas para que elas se interessem por aquilo que a gente quer. Ou seja, em vez de estarmos ali... Não é bem um chicote, mas em vez de estarmos ali a forçar, estamos ali a guiar. São coisas assim um bocadinho diferentes. Então, deu para perceber aqui? Sim, ou seja, a principal diferença é que no homeschooling são os pais ou os tutores que fazem o currículo da criança, certo? E no unschooling é a própria criança que escolhe aquilo que vai aprender. Exatamente, é um processo muito mais natural. Ao invés de teres um adulto que se senta numa mesa, pega numa folha e começa, ok, agora ele vai aprender, aos 6 anos ele vai aprender matemática e vai aprender este conceito de matemática, ao 7º ano vai aprender álgebra, ou do 8º ano vai aprender não sei mais o quê, ou no 9º ano vai começar a aprender inglês. Em vez de termos isto, que é alguém a planear a vida para uma pessoa, temos a própria pessoa a descobrir aquilo que ela quer aprender no momento ou durante a vida. Ou seja, a criança nasce, a criança, sei lá, vê que gosta de brincar muito com transportes e comboios e etc. E por estar a brincar muito com isso, o pai vai lá oferece um livro como é que os comboios funcionam, como é que é uma mecânica de uma locomotiva, etc, etc. E no final do percurso, se calhar temos aqui um engenheiro ferroviário ou um engenheiro de aviação e essa pessoa foca-se naquilo que é o interesse e as paixões dela. E atenção que isso varia muito. Às vezes, tipo, há pessoas que nascem já ou por questões de ambiente familiar, ou por questões de genética, ou whatever, com um interesse focado naquilo e é aquilo que ela leva para a vida. Mas há outras que vão mudando. Então esta abordagem permite ser muito mais flexível e adaptares muito mais caso a caso a educação. Não é uma abordagem restrita em que fazes daquela forma como nós temos, por exemplo, na escola, em que temos alguém que faz um currículo e depois diz, ok, vais fazer isto e aquilo, e depois ainda temos uma discussão pública para saber o que é que devia ser ensinado ou não. E pronto, no teu caso, tu até falaste aí da questão dos comboios, que eu vi que estavas a falar um pouco do teu caso. Tu foste unschooled, ou seja, o teu sistema de ensino foi o unschooling, nos teus anos de formação. E eu agora peço-te para falares um pouco da tua experiência, ou seja, como é que foi a tua educação? O que é que tu aprendias? De que modo é que aprendias? Quem é que ensinava? Como é que isso funcionava? Ok, perfeito, vamos a isso. Eu gosto muito de usar o meu caso porque eu gosto de falar de coisas que eu sei que posso falar, e pronto, como é o meu próprio caso. E atenção que isto não necessariamente aplica-se a toda a gente, mas a teoria está lá e depois temos casos para ver como elas funcionam na prática. Porque uma coisa que eu também aprendi desde pequeno é que as verdades às vezes são muito difíceis de ver e para a gente saber não podemos estar aqui com um exemplo vale para todos, nem com uma teoria perfeita. Precisamos de um bocadinho dos dois. E o que os meus pais fizeram, e foram muito corajosos nisso, é... A minha mãe começou a ler já um Holt mais ou menos quando conheceu o meu pai, ou seja, 4 anos antes de eu nascer. E depois de estudar aquilo e interiorizar e perceber, ok, aqui isto é o que me faz sentido. Eu tenho 2 irmãs mais velhas e elas estiveram na escola e tiveram uma experiência normal do ensino português dos anos 90 e anos 2000. E a minha mãe comparou muito isso e viu que, ok, não era bem aquele caminho que ela queria seguir. Portanto, começou a estudar o assunto e depois, quando eu nasci, decidiu começar a aplicar, juntamente com o meu pai. E a maior parte do progresso desenvolveu-se muito em que não era bem um mundo paralelo, mas eu estava dentro da minha casa, no meu mundo, e ia sendo constantemente exposto ao mundo exterior, mas de uma forma gradual e de uma forma que seguisse os meus interesses. Então, por exemplo, se nós tivermos alguém que simplesmente é atirado para a escola, ela leva logo com aquele mundo todo forte, queiras ou não queiras. O meu processo foi um bocadinho diferente. Tu nunca foste à escola? Não, eu nunca cheguei a ir a fazer... Nem na primária? Não. Eu cheguei aos 6 anos de idade, que é quando é que é para entrar na primária, que era quando é que eu passava a ser obrigatório, e na altura havia uma lei de ensino doméstico que permitia os pais inscreverem os filhos na escola, mas não irem lá e só irem lá a partir do 4º ano e era só para fazer os exames.
E a partir do quarto ano, certo. Tu fizeste isso, fizeste os exames. Foi isso. E eu, basicamente, até o quarto ano, não estava lá, e depois, quando chegou o quarto ano, que era para fazer os exames, eles desinscreveram-me desta escola e inscreveram-me numa escola espanhola, que não é espanhola, é americana, chama-se a Colmar School, e o que eles fazem é, eles têm uma escola física, normal, privada, como a gente pode imaginar, nos Estados Unidos, porém eles lá, tipo lá na escola física deles, aplicam várias abordagens diferentes de educação. E eles depois também criaram um programa chamado Off-Campus, que era... é engraçado que a Cambridge Analytica, a Universidade de Cambridge tem também programas assim, ela não era a única escola que fazia isso, que é basicamente, tu podes estar na escola, recebes os diplomas da escola, é como se estivesse mesmo na escola, mas não estás presencialmente, estás de forma digital, de forma online. Ou seja, segues o currículo da escola e tudo mais. E a Colmar School, o que eles tinham era, até o 9º ano, tinhas que só fazer uns reportes. E foi isso que a minha mãe fez. Ela fazia reportes da minha aprendizagem. Ou seja, basicamente um texto, um documento Word, a dizer o que é que eu fiz nos últimos 6 meses ou um ano, o que é que eu aprendi, o que é que eu não aprendi, como é que foi o processo, ali com alguns detalhes, etc. E então, graças a isso, eu depois não fiz os exames do quarto ano, nem do quinto ano, nem para a frente, e fiquei associado à Colmar School, que depois veio para Portugal, e mais tarde, como fiz o meu 12º todo, na Colmar School, através deste sistema, onde eles tinham um sistema de créditos que usavam para substituir o currículo, ou seja, em vez de ter um currículo específico, tens que aprender isto e ter estas aulas, tens só, digamos que fazer os tais documentos Word, ou seja, digamos, escrever como é que foi o teu aprendizado e dedicar 180 horas a cada crédito. Cada crédito equivalia a isso. Ou seja, eu tinha que gastar 180 horas do meu tempo a aprender uma determinada disciplina. E eles tinham cerca de 22 no total, 7 eletivas, e os outros eram matemática, português, inglês, por aí adiante. E então eu fiz isso, e depois consegui o diploma deles e pedi equivalência para Portugal, pois como Portugal tem acordo com os Estados Unidos para ter equivalências em termos de secundários, é possível tu graduaste numa escola americana com o secundário e depois pedes equivalência para cá. E só uma nota engraçada, por causa do sistema deles, como o sistema deles de avaliação não é muito diferente do tradicional, eles também faziam uma avaliação a avaliação do próprio aluno, a avaliação do mentor e a avaliação do advisor, que era basicamente o professor, né, digamos, a autoridade ali dentro da escola. E eu depois acabei por ficar com 19 valores, porque lá fiquei com o número, não sei qual é o número deles que eles tinham lá, mas depois na conversão foi para 19 valores e é muito engraçado. Um gajo que nunca foi à escola ter 19 valores. E depois uma pessoa pode entrar na faculdade normalmente. Exatamente, é essa nota que eles se baseiam, ou seja, é a nota da conversão e inclusive também dá para universidades americanas, porque é como realmente eu tirei de lá, digamos assim, eu não estive lá presente, mas eu tirei uma escola de lá. E depois tenho que fazer os exames nacionais, que eu não cheguei a fazer porque eu decidi não ir para essa via de universidade e de começar a trabalhar antes. Fiz também um curso profissional de cinema durante um ano, mas foi um bocado aquilo para aprender uma coisa específica. E agora sou editor de vídeo e estou um bocado mais a construir o meu negócio e não fui tanto para esse lado, mas daria perfeitamente para ir para a universidade também. Na ETIC. Sim, é essa. Que é a ETIC. Estiveste lá a fazer o curso de cinema. Ok. Yeah. Mas o processo em si, ou seja... como é que era o teu processo de aprendizagem? Estavas sentado numa mesa e tinhas alguém a ensinar-te? Ou havia métodos mais alternativos? Isso é uma ótima questão. Como é que foi isso? As pessoas perguntam-se, ok, então o que é que realmente acontece? O que é que realmente acontece? E eu... É um bocado de tudo. Ou seja, eu tinha algumas disciplinas e algumas coisas que eu queria aprender de uma forma e outras que eu queria aprender de outra forma. Então, por exemplo, a matemática, isto é mais para o final, eu decidi, eu quero estudar isto. E como? Então, eu chamei a minha irmã para ela me dar explicações, que ela estava na universidade, no técnico, e ela sabia muito matemática. Então, ela literalmente deu-me explicações como vocês sabem e imaginam, explicações normais que os outros miúdos têm. Mas, por exemplo, isso foi na matemática. Agora, noutras áreas, por exemplo, as ciências, eu via bué documentários de YouTube, bué documentários que passavam no Discovery Channel e etc. Que falavam muito sobre geografia, ciências naturais, variava bué os temas. E não só de ver esse material, que é um material normalmente já mais digerido e mais focado até para, não digo para crianças, mas mais simples para as pessoas entenderem,
E como eu estava interessado naquilo, eu ia lá e via aquilo e absorvia aquilo, porque eu via aquilo basicamente quando eu queria. Eu podia ver num domingo, num sábado, numa sexta, numa terça, de manhã, à tarde, à noite, whatever. E depois eu lembrava-me daquilo e consumava nos tais créditos. Isso no secundário. Antes do secundário era mais eu basicamente a ser criança e a brincar e a fazer e a aprender as coisas, e depois a minha mãe enquanto adulta é que relatava essas coisas para a escola, isto antes do secundário. E depois no secundário passei eu próprio a fazer esse, digamos, esse autorreconhecimento do conhecimento. Mas é porque esta abordagem baseia-se muito em nós reconhecermos que na realidade as pessoas não aprendem porque sentaram-se, estiveram ali numa mesa, estiveram ali a ler alguma coisa, a ler algum livro, ou a ver algum vídeo, ou a fazer algum exercício, e depois elas automaticamente vão se lembrar disso e vão chegar a uma folha e estar ali, ok, então vou acertar neste exercício, naquele, e ao passar nesse exame, pronto, podemos dizer que a pessoa sabe. Isto é uma das formas de testar uma ou duas ou três no máximo das inteligências, porque há uma teoria muito interessante que é a teoria das inteligências múltiplas, que basicamente diz que não é só o QI da pessoa que interessa, não é só a capacidade de memória e raciocínio da pessoa que interessa, há vários tipos de inteligência que interessam para vários tipos de áreas diferentes. Eu, por exemplo, na minha área, preciso de ser desenrascado, preciso de ser criativo, e são coisas que normalmente o QI, por exemplo, não mede mais só a tua capacidade de raciocínio lógico e de memória. O que são coisas também muito importantes. E eu no meu processo... Não é tudo, sim. Exato, não é tudo. E eu no meu processo focava... Era muito, sabe, natural. Era, ok, eu estava interessado naquilo, então eu ia atrás daquilo. E uma outra coisa também que é muito importante foi muito importante no meu processo, é a ideia de deixar de semear o conhecimento. Ou seja, era deixar tudo à mão de semear. É essa a frase que eu estava à procura. A minha casa era cheia de brinquedos. Mas vocês não estão a ver o nível. Era cheia de brinquedos, livros, materiais educativos, filmes, tudo que contribuía para eu ganhar algum conhecimento do mundo. Eu agora, por exemplo, comparando com outros amigos que falam, ou ainda outras casas, eu vi tipo as casas vazias e não tinham muita coisa, e etc. E não, a minha casa era cheia, eu sentia que ali eu tinha um mundo. Eu via muitas coisas, também tipo séries, que... Havia uma série muito engraçada que chamava O Porquê. Literalmente chamava-se O Porquê, era o título da série. E eram basicamente uns miúdos a perguntar para um cientista porquê de muitas coisas da ciência, desde os dinossauros até como é que funcionava a química, a tabela periódica, etc, etc. E aquilo, eu sei que até hoje, eu noto que quando eu vou andar na rua e vou tipo a ver uma placa, eu faço-me esta pergunta, tipo, porquê que puseram esta placa aqui? E começo a pensar, ok, mas porquê que eles fizeram isto assim assado? Ou vejo uma carrinha... Acho que sei qual é a série. Epá, eram uns desenhos animados muito antigos, aqui 2007, Eu acho que isso para estava na aí. televisão, era uma coisa muito educativa. Dava. Sim. Era muito engraçado. E essa, não sei se foi essa série em específico, mas definitivamente contribuiu para este meu mindset de, ok, vamos perguntar-nos porquê das coisas e entender o porquê para depois usarmos isso para algum benefício. E eu vejo que isso no negócio dá muito jeito, porque assim é uma forma que tu tens de não ser mais um no mar e de ser alguém que se destaque, porque estás ali a tentar fazer acontecer alguma coisa, estás a tentar porque e estás sempre a tentar entender porque é que as coisas funcionam. Foi bom? Sim, mas mencionaste aí mencionaste aí a geografia e eu aqui vou ter de falar. Eu já disse várias vezes neste podcast, eu sou Geography Nerd, tu também sabes. Eu também sou. Eu adoro geografia, eu sei imensas coisas de geografia. O meu curso, minha licenciatura não é geografia, o meu mestrado não é geografia. Eu tive geografia na escola, mas não a este nível. A maior parte das coisas que eu aprendi foi, quando era mais pequena, era a ler aqueles livros que às vezes eu via nas livrarias, livros até muito visuais, que ficava horas a ler esses livros que não tinham nada a ver com a escola. Aprendi muito também no YouTube, entretanto que há muito conteúdo educativo no YouTube sobre geografia. Exatamente. E em relação aos desenhos animados que tu falaste, se calhar para a maior parte das crianças é mais interessante estar a ver um desenho animado sobre um determinado tópico
e se calhar absorvem melhor dessa maneira do que estar uma pessoa sentada a ouvir alguém a falar. Exatamente. Acho que é muito mais interessante para a maior parte das crianças. Digo eu, se calhar as crianças absorvem melhor assim do que... Mas imagina, a coisa mais bonita desta abordagem é que reconhece uma coisa que é quase 100% verdade. As pessoas não são todas iguais. Nós somos pessoas inerentemente diferentes. Temos parecenças, mas também temos diferenças. E reconhecer essas parecenças e essas diferenças é o melhor que nós podemos fazer quando vamos dar educação a alguém. Porque imagina, realmente para mim, e se calhar para ti e para outros tantos, faz muito... É melhor para nós, por exemplo, aprender sobre geografia ou sobre os dinossauros com uma série animada em que tem ali gráficos ou tem ali os bonequinhos animados a mostrarem aquilo e a viver uma aventura no passado ou assim, e isso se calhar faz-nos muito mais sentido. Mas, por exemplo, a minha mãe aprendeu a ler aos 3 anos de idade. E ela é dos anos 70. Está mais rápido do que eu. É. Eu fui aos 5, lá está, também não foi na escola. Foi, por acaso, no caso, os meus pais ajudaram-me, que foi... Os meus pais liam-me livros, na altura. Ok. Pronto, e às tantas eles também faziam-me ler os livros com ele. Olha, eu estou a ler isto, mas estas palavras são assim. Eu às tantas também comecei a ler mais cedo. Pronto, e vês, isso é espetacular porque, tipo, ok, tu aprendeste a ler aos 4 anos, aos 5 anos, ela aprendeu a ler aos 3. Se calhar para vocês a escrita e tudo o que está escrito e tudo o que se pode ler é mais fácil, é uma linguagem que vocês entendem melhor, que o vosso cérebro absorve melhor, faz melhor os contactos, aqui os neurónios funcionam melhor para aquilo, digamos assim. Como a tua mãe já escrevemos livros. Exato. Por E acaso eu, por exemplo, é curioso. eu nunca fiz os testes, mas eu considero um bocadinho dislexia porque eu tenho um pouco mais de dificuldade do que o resto das pessoas, do que eu vejo o resto das pessoas em ler coisas que estão escritas, etc., ou em absorver aquilo que está escrito. E tenho amigos meus que são piores do que eu, melhores do que eu, mas... ou seja, eu vejo que para mim não é tão... O meu cérebro não interpreta tão bem aquilo que está escrito e não gosta tanto daquela linguagem, porque no fundo a matemática é uma linguagem, a escrita é outra, os visuais que vemos nas televisões, etc., ainda é outra linguagem. E esse é exatamente o ponto do unschooling, é deixar e perceber onde é que cada criança está alinhada. Porque, naturalmente, claro que há muitos fatores, e se tu cresces para uma criança cheia de livros à volta, é mais uma tendência que a criança vai gostar de ler e aprender a ler, e etc., do que uma criança que não tem livros à volta. Mas há também alguns fatores que se calhar a gente não sabe, em que a pessoa, pela sua essência, não está muito virada para ali. E isso pode ser que... E esse é o problema que eu às vezes vejo com o sistema escolar, especialmente o público, é querer que toda a gente aprenda aquilo naquele determinado momento e que faça aquilo daquela determinada forma. Estou a perceber aqui o ponto. No caso, o sistema educacional português, é assim, este podcast é lusófono. Nos outros países lusófonos também não me parece que seja de uma maneira muito diferente. Exato. Mas o sistema educacional, o público, porque no privado também há uma abordagem ou outra diferente, mas também não costuma ser assim tão diferente. E depois tem a questão do currículo nacional e não sei o quê. O ensino é muito teórico. É muito teórico e é muito virado para tu estares a aprender uma coisa numa sala de aula e depois no final fazes um teste escrito. É um ensino muito teórico. É assim, isso no meu caso até me beneficiou, eu tinha boas notas. Ora, aí está. Mas há outras coisas, por exemplo, eu estava a dar o exemplo da geografia, mas é assim, eu também já aprendi imenso de arte, não foi porque tive uma aula de arte. Não é que isso, eu até gosto de ter aulas de coisas, até gosto de ver palestras, não é que não gosto. Mas eu já aprendi muito de arte e muito de artistas e muito de história, até simplesmente a ir a museus. Tu ires a um museu, não sei se na tua abordagem de unschooling os teus pais... Ia muito a museus, muito, adorava. Então, o Museu da Eletricidade, ali no Belém, eu ia também gosto muito. 50 vezes. Fogo, era espetacular. Não, eu acho que, e por acaso as escolas, eu acho que investem pouco nisto, acho que é uma coisa interessante em investir. Algumas escolas fazem visitas a museus, mas pronto, tu podes aprender muito de história e muito de arte simplesmente a ir ao museu. Eu como viajo muito, eu muitas vezes vou a museus de outros países
e fica a aprender imenso sobre a história daquele país. Exato. E depois tens lá materiais visuais, tens lá materiais físicos, até documentos históricos, aprendes imenso e para mim é uma maneira muito mais interessante de aprender do que se calhar estar numa sala de aula. Exatamente. Mas se calhar para algumas pessoas a sala faz sentido. Lá está. Ou para algumas É matérias. esse mesmo o ponto. Mas, E por para exemplo, algumas matérias, não é só para as pessoas, é para as pessoas e para as matérias. Isso varia muito e o melhor, eu acredito sempre que é nós focarmos naquilo que nós realmente gostamos. Até porque, vou-te fazer esta pergunta. O que é que tu te lembras daquilo que tu não gostavas de aprender? Por exemplo, matemática. Gostavas de matemática? não gostava nada de matemática. Pronto, o que é que tu te lembras? Teorema de Pitágoras, não sei o quê, lembras dessas gostava- coisas eu todas? gostava- eu por acaso Aquelas gostava- as frequências, as álgebras, não sei mais, não sei das Eu quantas. do Teorema de Pitágoras gostava, por acaso eu gostava do Teorema de Pitágoras, Porquê que porque é fácil, é de segundos. Não, É verdade, é esse verdade. Esse não, esse não, O esse não é Teorema de muito Pitágoras eu gostava porque achei fácil, mas é assim, eu por acaso não havia nenhuma disciplina a que eu tivesse mais notas, tinha mais dificuldade com matemática, a absorver e a aprender. Agora, a matemática, pois, se calhar, se tivesse assim, uma maneira mais interativa de aprender, se calhar tinha absorvido melhor. Lá está, eu não posso dizer que na escola, no geral, eu não tive muitas dificuldades na escola. Agora, por exemplo, na matemática, que mesmo assim era a matéria que eu tinha mais dificuldade, havia coisas que, às vezes, estar sentada a ouvir um professor a falar e a explicar eram difíceis de absorver. Mas, por exemplo, se eu disser aqui, olha, faz aqui a equação de Einstein. Lembras da equação de Einstein? Do score, por exemplo. Mais E o uma Teorema coisa. de Pitágoras também é assim, eu tenho umas ideias, porque é específico. mas agora se me pedires, como eu não aplico isso no meu dia-a-dia... Eu só fiz essa ora aí está, ora aí está. Esse é Não, um dos mas é meus importante pontos para certas profissões agora. Claro que é. Eu tenho amigos matemáticos. Para que eles usam aquilo todos os dias. A minha tia é professora de matemática e ela faz aquilo tudo constantemente. A questão é, o conhecimento não é algo fixo ou algo acumulativo. É uma coisa que é variável e principalmente é a curva. Porque a curva do conhecimento é muito importante e também a questão do tempo. Quando tu estás... quando aprendes uma coisa, mas nunca a aplicas, ou nunca voltas a pensar nela, ou porque é que aquilo faz sentido, provavelmente vais acabar por te esquecer. E o que acontece na escola é que tens algumas matérias que são muito ensinadas de forma muito intensa e depois, como as pessoas são diferentes, umas vão para umas áreas em que realmente precisam usar aquilo e outras nem tanto. E por isso, para mim, essa foi a coisa mais importante do unschooling. Não é só tipo a liberdade que tens de aprender o que quiseres e como quiseres, é tu próprio escolheres o que é que tu vais desenvolver ou não e o que é que tu vais manter e o que é que vais deixar para trás. E isso permite tu teres uma dinâmica. E eu sinto mesmo tipo uma liberdade em que eu posso pensar e trabalhar no que eu quiser sem estar de tipo, epá, eu já estudei isto, agora tenho que continuar a estudar isto porque já estudei isto, agora vou ter que ir aprender outra coisa, vou ter que estudar tudo. Epá, claro que existe o facto que se aprendes muito uma coisa, depois para ir para a outra vais ter de novo um trabalho de aprendizagem novo. Mas só o facto deste mindset em que tu podes mudar a tua área, mudar o teu pensamento e o teu mindset em relação às coisas, dá-te muito mais capacidade de, ok, eu estou num trabalho, esse trabalho foi à vida, a empresa faliu, ou aí está-me a substituir. Então, mas espera, eu já aprendi muitas coisas no passado, se calhar vou buscar uma delas que eu aprendi lá atrás, ou vou aprender uma nova, porque eu tenho essa capacidade, ou quero desenvolver essa capacidade de aprender várias coisas. Não estamos formatados para algo, estamos abertos, somos mais flexíveis, no geral. Sim, e agora, como este podcast é também virado para a inovação e uma das componentes da inovação é a inovação tecnológica, qual é que foi o papel das novas tecnologias no teu processo de unschooling? Por exemplo, tu mencionaste aí os comentários, que têm uma componente tecnológica. Se a gente podia fazer uma lista que não acabava mais aqui. Explica, ou seja, como é que as novas tecnologias também ajudaram nesse processo de aprenderes de forma diferente? Tá, três principais. Computadores e tudo o que tem a ver com a ciência da computação, porque não só eu aprendi muita coisa por lá, com documentários, vídeos, etc. Jogos, atenção, jogos também podem ser educativos. Eu ia perguntar sobre isso, mas desculpa interromper, é só aqui para mencionar para as pessoas também terem uma noção. O Alex hoje em dia é editor de vídeo
E é, aliás, trabalhas como freelancer, tens o teu próprio Exatamente. negócio de edição de vídeo, que Exatamente. é algo muito associado às novas Depois tecnologias. tu estás a pôr aqui assim um anúnciozinho, olha pessoal, venham contratar aqui, não sei... Sim, mas nós podemos fazer isso, sim. Mas pronto, desculpa ter interrompido, era só para Não, fazer, força, continua. esta ressalva, sim, mas continua só a explicar e também como é que as novas tecnologias tiveram impacto nesse processo de unschooling e depois também, se quiseres explicar como é que chegaste até ao ser editor de vídeo Ok. e chegar a conclusão. Então se calhar vou voltar para os Gostaste de fazer conteúdos tudo. depois. Outras duas principais. Com novas tecnologias quer dizer, ou seja, tudo o que apareceu de novo, ou seja, o que não existia há 20, 30 anos Sim, atrás. sim, novas tecnologias, pronto, associadas à inovação tecnológica, ou seja... Forma específica ou computadores. forma geral? Porque eu, por acaso, com os computadores estava a ser um bocado geral e se calhar eu disse três. Podes mas falar dos computadores computadores, mas pode ser específico e geral, mas ou seja, tudo o que envolve a internet, Ok. computadores, televisões, videojogos, até que também pode ser interessante falar Pronto, disso. então se calhar vai ser um bocadinho mais específico. YouTube, videojogos YouTube, videojogos e também... Pá, e também livros não, porque livros é uma coisa que já existe há muito tempo. E audiobooks. Tem também audiobooks. Por acaso audiobooks eu usei um bocadinho no início, mas... O YouTube eu comecei a ver um bocadinho mais tarde, mas é basicamente... O YouTube é das maiores revoluções que a gente teve de vídeos, e tem lá todo tipo de vídeos, tem lá todo tipo de conteúdos. E antes mesmo de haver esta questão toda com os menores e tudo mais, e como eu também apanhei na minha adolescência, eu já tinha um bocado mais de consciência do que é que eu queria ver, o que é que eu não queria ver, e como justamente eu tinha muita sede e tinha já um bocado aquele mindset de aprender coisas interessantes, eu quando apareceu o YouTube, em vez de eu ficar a ver aqueles youtubers que só ficavam a brincar e não sei o quê, a fazer porcarias, eu não julgo quem vê o que... As pessoas veem o que quiserem, mas aquilo que realmente nós podemos argumentar que não é muito produtivo. Eu, pelo contrário, eu aprendia... Por exemplo, quando comecei a interessar sobre a política, comecei a ver vários canais de YouTube de deputados, de pessoas que falavam, que estavam em movimentos e falavam um bocadinho sobre a sua ideologia. Conheci várias ideologias diferentes e todo o espectro político. Muitos vídeos, por exemplo, como funciona o governo português, como é que funciona o... Olha, isso é importante porque nas escolas As eleições. nas escolas não se ensina muito isso. Não estou a falar de doutrinar as pessoas, não estou a falar de ideologias políticas, mas uma coisa tão simples como é que funciona o governo, ou como é que funcionam as instituições. Exatamente. E como é que funcionam as eleições? Ou os impostos? As eleições, é assim, eu também sei, obviamente, porque pesquisei por mim própria, mas há muitas pessoas da nossa idade que se calhar não, ou até mais velhas, adultos, que se calhar não sabem, e a escola também, eu pelo menos não me lembro de falar Então, a disso. quantidade da malta da nossa idade que não sabe como é que funcionam as eleições, Sim. ou quanto é que tem que pagar ou quanto é que vai ter que pagar de impostos, epá, é Eu não sei absurdo. quanto é que vou ter de pagar, mas... Não, mas por exemplo, ideia, quanto é que sim. tu tens, não é Ou quanto que é impostos específico. é que pagas, sim. Exato, tu sabes um bocadinho da parte fiscal, porque Eu não me lembro é uma coisa que nos Sim. Exatamente, e por acaso é uma coisa que muitas pessoas hoje em dia debatem. Vamos pôr na escola, deviam ensinar isto também. Ora, se a gente tivesse uma abordagem mais, por exemplo, como eu tive, isso não era uma questão porque as próprias pessoas iam atrás disso. Quem é que não ia querer saber como é que os impostos, que é uma coisa que lhes é obrigado para o resto da vida, funcionam? Ou como é que o governo, que é aquilo que lhes governa, funcionam? Ou como é que as eleições, ainda por cima a maior parte das pessoas acredita que tem que votar e tem que ir votar e não sei o quê, então se vão votar, normalmente têm algum interesse em saber e aprender aquilo. Também. Mas pronto, mas estás a perceber a ideia. As pessoas ao sentirem-se mais livres de fazer as coisas, vão também naturalmente procurar saber mais e não menos. Quando tu obrigas alguém, tens a tendência da pessoa retrair-se e querer saber menos daquilo e não mais. Mas voltando então à parte das tecnologias, basicamente o YouTube, sim. os computadores no geral, aliás, eu diria mais que os computadores no geral, porque era ali que eu jogava muitos videojogos que... Eu, por acaso, diferente de muitas pessoas, a maior parte dos jogos que eu jogava eram, pá, em vez de ser tipo 10 ou 20 ou 30 ou 100, eu jogava, pá, aí 5 jogos. Eu jogava muito aqueles jogos, porque eram jogos muito... Não eram educativos no sentido que a gente pensa, ok, este jogo está desenhado para ser educativo, mas eles faziam-te pensar. Por exemplo, havia um jogo que era o Factório, que era um jogo de construir fábricas, e ele punha-te a pensar de como é que tu ias estruturar a tua fábrica para fazer as linhas de montagem e conseguires, desde não ter nada, só dos minérios básicos, cobre, ferro, pedra, etc., até lançares um foguetão para o espaço. E isso punha-te sempre a pensar. E além também tinha uma parte que
que era com matemática, que era para fazer, que era para usar lógica matemática para automatizar algumas máquinas, era espetacular. Outro, por exemplo, era o Kerbal Space Program, que era literalmente um jogo que simulava uma agência espacial. Então, tinhas lá construir o foguete, tinhas que calcular a tua órbita para chegar não sei aonde, tinhas que fazer tudo o que um engenheiro da NASA faz, mas a uma escala macro. Ou seja, ajudava muito a entender a big picture das coisas, a imagem, ver as coisas no geral, como é que elas funcionavam. E também, eu depois com o YouTube comecei a aprender edição de vídeo, porque eu próprio via a malta a jogar este tipo de jogos e eu queria ser uma dessas pessoas. Então eu comecei a aprender edição de vídeo para eu próprio gravar os meus jogos, criei um canal de YouTube, onde eu ia lá, jogava os jogos, falava um bocadinho, depois ia para os programas de edição, editava aquilo e publicava no YouTube. E fiz isso durante mais ou menos 2 anos, 3 anos. E depois parei, para acabar o meu secundário, e depois fui fazendo outras coisas, mas desde aí que eu desenvolvi esse interesse pela edição de vídeo e agora decidi como levar o corrente do meu trabalho. E sempre, uma coisa que eu digo é que nós só vamos parar de aprender quando morrermos. E é um bocado errado estarmos a pensar que nós temos é que aprender no início para depois executar. Claro que, se não sabes, a tua execução vai sair mal e podes estar muito mal no mercado de trabalho. Mas também a ideia que temos que aprender muito e só depois é que podemos conseguir executar também não é muito certa. Claro que isto depende da área, porque há áreas que, sei lá, um engenheiro espacial, se ele começar a fazer um foguete e aquilo der errado, o foguete vai explodir e vai ser milhões para o lixo. Mas também é importante não estarmos só a executar e sem mais nem menos. Eu acho que é um balanço entre os dois. E eu gosto de, ok, agora vou-me dedicar a uma área, então o que eu faço? Eu vou lá, aprendo, começo a executar, depois continuo a aprender enquanto executo e vou sempre a melhorar. Em vez de estar, por exemplo, a pensar, ok, tenho que estudar sobre isto, estudar X anos, até depois começar a executar ou a procurar. Neste caso, o executar, eu diria, entrar no mercado de trabalho, começar a pôr as mãos na massa, a tentar vender um produto, um serviço, ou a tentar candidatar-te a algum trabalho e por aí afora. Por acaso, falaste aí da questão dos videojogos, que era uma questão acerca da qual eu queria falar, porque eu também queria aqui mencionar um pouco a minha experiência. Claro que as pessoas não podem aprender só através de videojogos. No entanto... Mas olha que é uma fonte muito subestimada de conhecimento. Sim, porque era aí que eu queria chegar. Mindset até, não tanto de, ok, vais saber decora a tabela periódica, mas vais saber ter aquele raciocínio de como resolver um problema, por exemplo. Mas eu vou dar-te 2 exemplos da minha experiência que acho que podem ser interessantes. Por exemplo, eu hoje em dia falo espanhol praticamente fluente e no trabalho também trabalho em espanhol. Eu também tive aulas e isso tudo também obviamente contribuiu, mas muitas das bases do meu espanhol vieram, sabes de onde? Da Nintendo DS e da Wii. Porque eu por alguma razão, eu já não sei porque é que tinha aquilo em espanhol, mas eu por alguma razão eu tinha as definições da minha Nintendo DS e da minha Wii em espanhol. Eu não sei se era porque não existia em português, não sei porque é que aquilo estava em espanhol, mas estava. Okay. E eu via e comecei a aprender imensas coisas, porque o espanhol não é assim tão diferente do português, mas há coisas que são diferentes e palavras, estruturas. Comecei ali a perceber como é que a língua funcionava. E outra questão que também eu acho interessante, isto também não é tanto a minha experiência, mas são relatos que eu tenho ouvido. A minha franquia de jogos preferida, não sei se tu sabes, mas é o Assassin's Creed. Ok. E são jogos, não são jogos para crianças, ok? São jogos para pré-adolescentes, adolescentes, acho que já é ok jogarem, crianças pequenas. Sim, é um jogo uma beca violento. Não, pronto, sim, é um jogo um pouco violento, mas o Assassin's Creed são jogos de história. Não é que, claro que os eventos descritos não são... Os eventos descritos não são 100% fiéis, ou seja... mas o background dos jogos, o tema dos jogos é relacionado com a história e cada jogo se passa numa determinada época histórica. E eu, como ando em fandoms e em fóruns relativos ao Assassin's Creed, eu já vi várias pessoas a relatarem eu joguei este jogo e passei no meu teste de história porque o teste era sobre este tema. Por exemplo, há um jogo, eu por acaso ainda não joguei esse, mas o Assassin's Creed 3 é sobre a Revolução Americana. E já vi pessoas a dizer, eu dei isto na escola e eu tive uma nota ótima no tema da Revolução Americana por causa do Assassin's Creed. Bem, brutal. Sim, é tipo, se calhar se eu perguntarem a maior parte das pessoas ou até
ou um vosso amigo e perguntar o que é que foi o Califado Abbasi e se calhar não sabem dizer, mas tu como jogaste Assassin's Creed se calhar sabes, não quer dizer, o que é que foi o Sim, Califado sim, Abbasi? ou seja, isto não é, e o Assassin's Creed não é um jogo que está desenhado para ser pedagógico. É um jogo, deve ser um jogo feito por pessoas que gostam de história que depois Ora, aí está. decidiram desenhar aquele tema, mas, ou seja, há jogos pedagógicos, há muitos jogos pedagógicos que também são importantes e as pessoas aprendem muito com isso, mas mesmo jogos que não estão desenhados para ser pedagógico, como os jogos que tu mencionaste, que eu não conhecia por acaso, Mas são o muito bons. Assassin's Creed, uh, até, imagina, eu reparava na minha turma, as pessoas que falavam inglês melhor eram pessoas que também estavam mais no mundo dos jogos, porque muitos jogos às vezes só há definições em inglês, ou Exato, o modo online é em inglês. isso é um outro grande exemplo. Então, e depois as pessoas assim aprendem melhor. Não estou a dizer que as pessoas só devem aprender através de videojogos, mas é eu Não, como gosto e de até ter- jogos que a malta considera que não são muito educativos. O Assassin's Creed não é suposto ser educativo, mas Exato, as pessoas completamente, aprendem absolutamente história com fora. aquilo, sim. Ou até, por exemplo, o League of Legends, que é um jogo que, ok, aqui este é educativo, pá, não tem nada grande Mas acho que educativo. nunca joguei. Mas, se vocês repararem, especialmente os prós naquele jogo, essas pessoas têm uma coordenação motora entre as mãos e o cérebro e entre as duas mãos, pá, espetacular, espetacular. E às vezes até têm uma precisão enorme e uma questão de que alguns trabalhos, se calhar mais manuais ou até mesmo de computador, precisam que tu tenhas um timing perfeito. E aquele jogo desenvolve muito isso, porque para tu seres bom no jogo, tu tens que ter um timing perfeito de clicar nas teclas ali naqueles momentos, etc. E ele também tem até bastante estratégia. E todos os jogos que precisam de alguma estratégia puxam sempre pelo lado racional do cérebro, que pensa, ok, então mas qual é a estratégia que eu vou aplicar a isto e não sei o quê. E eu agora lembro-me que na minha adolescência eu fazia isso para os jogos. E agora sinto que eu faço o mesmo, mas no trabalho. Penso, ok, qual é a estratégia de negócios que eu vou aplicar aqui? Se calhar se eu vender um bocadinho mais, o preço um bocadinho mais alto, vou ter menos clientes. Se calhar se eu falar mais assim, se calhar consigo chegar àquele tipo de clientes específicos. Agora preciso de um público-alvo, porque sem um público-alvo, se calhar o meu produto vai se sentir muito genérico e não vou conseguir vender tanto. Isto tudo é formas de pensar que eu desenvolvi antes. E a maior parte delas com jogos. Ou seja, aquela ideia que a gente tem de vais jogar o jogo e vais ficar com os olhos quadrados e não vais aprender nada, não é muito bem a realidade. Na verdade, dependendo da tua abordagem com o jogo, tu podes aprender muito. E muito mesmo. Sim, e depende do jogo. Claro que há jogos em que efetivamente não aprendes nada. Epá, há jogos da tanga, há jogos que é só para gozar, há jogos para tudo, como há livros para tudo, como há vídeos para tudo, como há pessoas para tudo. Isso. O mundo é muito diverso, ok? Por exemplo, se me disseres, olha, uma criança de 5 anos a jogar GTA, eu não vou achar muito bem. GTA ainda não encontrei, pá. Eu já encontrei uma cena que tu podes aprender bastante com o LoL. Tu disseste agora uma coisa Assassin's Creed que eu nem tinha pensado, mas um dia ainda vou encontrar para o GTA. O GTA tem que haver alguma forma de aprender coisas boas com o GTA, pá. Pronto. Sim, agora... Mas é um bom exemplo Estou, de um não jogo estou a pensar, mas sim, eu estou... É dos não jogos é tão, mais não é jogados. tão coisa. Yeah. Eu gosto por do ser mais jogo, jogado. eu gosto do jogo, não é dos Mas jogos Assassin's mais Creed também é. Assassin's Creed é muito jogado por muita gente. Sim, sim. Mas estava agora a pensar. E agora, uma última questão. Força. Estamos a chegar ao fim do nosso podcast, mas uma última questão. Achas que existe uma conexão possível entre o ensino tradicional, ou seja, o ensino de escola, e o unschooling? Ou seja, Quanto é que isso tem sentido? como é que o ensino tradicional pode... Que métodos é que o ensino tradicional pode aplicar de modo a permitir aos alunos terem mais liberdade naquilo que escolhem? Ou seja, como é que nós podemos modificar, por exemplo, escolas privadas a mesmo- mais parecidas, ou mesmo públicas, Ou mesmo públicas, mais parecidas sim. com o unschooling? Sim, É liberalizar. Liberalizar no sentido, as pessoas... Isto agora liberalizar é uma palavra muito conotada a muita coisa, mas é basicamente percebermos que é sermos menos rígidos. No geral é sermos menos rígidos. Eu acho que nós somos demasiado rígidos. Eu percebo que os pais têm preocupação, os donos das escolas têm preocupação de, ok, as crianças aprenderem isto, aprenderem aquilo, mas além disso não ser tão importante, porque podemos dizer que numa certa fase é mais fácil para uma pessoa aprender alguma coisa, por exemplo, é mais fácil para uma criança aprender línguas e aprender português. Isso não quer dizer que se calhar para aquela criança o melhor é mesmo aprender naquela idade, se calhar é depois, mesmo que biologicamente seja pode ser. uma dificuldade maior, pode fazer mais sentido para o rumo que aquela criança quer tomar na vida do que estar a aprender aquilo mais cedo. E isto depende muito da pessoa, porque nós podemos querer que toda a gente seja inteligente, mas
não faz sentido que queremos que toda a gente saiba exatamente as mesmas coisas. Porque as pessoas têm um caminho diferente na vida. E acho que concordamos que o objetivo é as pessoas, no geral, serem mais felizes e mais inteligentes. E para isso, eu acredito que o melhor caminho para lá chegarmos não é não é impormos o aprendizado de certas coisas em certos tempos, é mais nós deixarmos essas pessoas trilharem o próprio caminho e, muito importante também, incentivarmos essas pessoas a irem para um caminho fixe, ou puxarem para um... Por exemplo, temos uma pessoa que é um bocado preguiçosa, uma criança um bocado... Ou não uma criança, um adolescente um bocado preguiçoso, que quer chegar a algum sítio, mas está ali para trás. Então tu vais lá, ofereces um livro, ofereces um jogo, mostras uns vídeos, lês uns documentários, fazes atividades, tentas ensinar alguma habilidade, ofereces uma oportunidade de um pequeno trabalho, se calhar de um estágio que vai desenvolver alguma coisa que ele já tem interesse, mas que ele está com alguma resistência. Ou seja, em vez de estarmos a impor as coisas às pessoas, ajudamos as pessoas a passarem as pessoas, pronto, as pessoas no geral, mas principalmente alunos, adolescentes e crianças, ajudamos eles a passarem essas dificuldades e a aprenderem mais e não a impor-lhes um ensino obrigatório. Ou seja, com esta ideia, o que é que a gente pode fazer nas escolas? Acho que o principal é reduzir o que é obrigatório e colocar mais recursos para diversificar um bocado essas aprendizagens. Para mim, eu acho que só vai haver uma grande diferença é quando nós mudarmos completamente esse paradigma e essa mentalidade e começarmos a ter escolas mais com esse método para as pessoas, mais com o método que nós temos hoje em dia, não é? De aprender álgebra ou 17º ano, etc, etc. E quando nós começamos a ter escolas assim, escolas que fazem isso, mas ao contrário, se calhar as escolas têm um currículo completamente diferente, quando começamos a ter mais diversidade. Acho que o importante não é mudarmos as escolas, é termos mais diversidade de escolas, porque se as pessoas são diferentes e as pessoas trabalham melhor com as suas próprias, com os próprios interesses, então temos que ter várias escolas para atender essa procura. Hoje em dia temos tudo muito restrito, temos um sistema muito bom para umas poucas pessoas em específico e o resto acaba por ficar de fora. Então temos que liberalizar no sentido de permitir mais, não só a nível de políticas estatais, como também mesmo nós, enquanto pessoas, podemos tomar um bocado essa iniciativa de vamos tentar construir uma escola, os pais que estão preocupados com os filhos, vamos tentar construir uma escola, vamos tentar fazer mesmo coisas mais pequenas, como reuniões com amigos que também têm crianças, para eles interagirem e aprenderem sobre alguma coisa. Eu acho que nós podemos fazer em vários níveis, tanto a nível político, quanto a nível social, mais pessoal, quanto a nível empresarial. E o melhor para chegarmos numa sociedade melhor é fazermos sempre estas pequenas coisas. Pode ser desde, por exemplo, pomos uma política em que o currículo já não tem todas estas ciências e não sei o que obrigatórias e passa a ser eletivas e ao mesmo tempo, junto com isso, põem mais recursos nas escolas públicas, ou então privatizam algumas escolas públicas para algumas escolas privadas, para eles tomarem a gestão daquilo e diversificar e criarem também mais recursos. No geral, eu acho que o mais importante para irmos nesse caminho é nós olharmos para a nossa realidade e ver aquilo que nós podemos fazer. Porque também é muito giro nós estamos a dizer, ok, a política devia ser isto, devia ser aquilo, os gajos do PSD deviam pôr a política X e a gente devia votar nisto Y, mas se tu não tens muito poder de influência nisso, foca-te naquilo que tens mais influência direta. Ou seja, eu encorajo aos pais que estão aí em casa a aplicarem abordagens diferentes, tentarem abordagens diferentes com os filhos. Eu sei que às vezes pode ser difícil, trabalho, stresses, preocupações, mas vamos tentar deixar isso um bocadinho de lado e focar naquilo que pode ser, que pode realmente funcionar. Tentar abordagens diferentes, tentar coisas diferentes. Professores, tentem abordagens diferentes com os alunos. Era disso que eu ia falar, por acaso. Diz. Por acaso, eu agora lembrei-me. Ontem eu vi uma entrevista na NIT sobre uma professora cá do Barreiro, que é uma pessoa que eu conheço, por isso achei muito interessante. E eu não sabia disto acerca da pessoa. É uma professora que todas as sextas-feiras leva um grupo de alunos ao teatro. Pronto, e são sempre peças... Pronto, é com um grupo de teatro cá do Barreiro, que é o Arte Viva, mas que eles fazem peças sobre temas muito diferentes. E eu acredito que isso de facto tenha um impacto pelo menos em alguns alunos, que é uma coisa diferente. Ela faz isso do tipo, alunos, olha, hoje vamos aqui, não sei o quê, quem é que quer vir
etc. Eu penso que seja assim, ou seja, há ali uma parceria com o próprio teatro, mas isto partiu da própria professora. Ok. Ou seja, eu acho que também os próprios professores, claro que é assim, os professores estão a fazer o trabalho deles, mas também, às vezes, quando há professores que estão dispostos, se calhar, nas aulas, a experimentar métodos diferentes, ou fora das aulas, é muito interessante. Eu também me lembro, por exemplo, acho que as listas de estudo também são muito interessantes e, no meu caso, eu lembro-me que, por exemplo, na minha escola preparatória tinha muitas visitas de estudo e na escola secundária já não tinha tanto. E depois na escola preparatória as visitas de estudo acabavam por ser interessante, porque, por exemplo, lembro-me de irmos ao pavilhão do conhecimento, ao teatro também íamos muito, fazer certos percursos também, e os professores terem essa mentalidade de, ok, se calhar os alunos vão ao teatro ou vão fazer, sei lá, um percurso queirosiano por Lisboa ou vão ao pavilhão do conhecimento, se calhar isto aqui é um modo interessante deles aprenderem. Exato. Ou seja, acho que também, por exemplo, haver em cada período, acho que agora não é por períodos, agora é por semestres, haver em cada semestre os próprios professores definirem um X de atividades alternativas que podem fazer. Não é preciso sair da sala de aula, às vezes até pode ser com os próprios Exato. Pá, comentários. sejam criativos. Se calhar Tenham é ideias. isso. E olha, isto é uma maneira excelente de acabar o podcast. Sejam criativos. Boa frase, sejam criativos. Pode ser o título até, sejam criativos. Professores, alunos, pais, qualquer pessoa que esteja envolvida no sistema de educação. E muito obrigada. Aliás, desculpa, eu tenho uma melhor. Ok. Não pensem nos problemas, pensem nos problemas e depois pensem nas soluções. E foquem-se nas soluções. Foquem-se nas soluções e sejam criativos. Muito obrigada por estarem aqui para mais um episódio do podcast. Este foi um pouco diferente e acredito que um pouco mais longo, mas muito obrigada. E obrigado, Elvia, pelo convite. Claro, muito obrigada por estares aqui. E fiquem atentos ao próximo episódio. Podcast Somos Inovação, da Amazónia até Dili. Obrigado por verem este episódio do podcast Somos Inovação. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma favorita. Para saber mais sobre a Somos Inovação, visitem somosinovação.lat.